Carlos Eduardo de Moraes. Bom dia. Bom dia, Jair. Com grande prazer que retorno novamente aqui para os ouvintes para a gente falar desse tema tão específico que é a gestão empresarial. O prazer é sempre nosso, Carlos. Dizem que quando se abre uma empresa, ela precisa de um tempo para ganhar maturidade. E, inclusive, esse tempo também é o tempo que se deve obedecer para começar a obter os primeiros lucros. Ou seja, no início é investimento, é caixa, enfim. Tem que ter paciência realmente, ô Carlos? Muita paciência, Jair. Realmente o empresário, o empreendedor, a gente diz aquela pessoa que é visionária muitas vezes, ele tem uma ideia, ele tem um sonho, ele tem um projeto e isso até realmente colocar em prática vem algumas etapas. Eu costumo dizer que o documento inicial, o instrumento ou a ferramenta de gestão apropriada para colocar esse sonho, esse projeto em prática, nada mais é que o plano de negócios. O plano de negócios ele trata de vários aspectos, tanto eles mercadológicos, operacionais, área de marketing, finanças, análise do ambiente interno daquele projeto ou também do mercado aonde a empresa está inserida. E quando você realmente coloca tudo isso em prática, leva um tempo para haver a maturidade. É natural isso. Não um sucesso empresarial, uma realização com grandes resultados, com uma eficiência operacional e uma gestão eficaz não vem em curto prazo. Ela começa a se realizar a médio e a longo prazo e também com a grande experiência e capacitação desse gestor. Carlos Eduardo, quando o empresário almeja colocar um negócio, ele deve fazer, no mínimo, um estudo de viabilidade, né? Por exemplo, vamos tomar aqui a cidade de Uruçanga como um exemplo. A nossa cidade tem 21 mil habitantes e vamos supor que eu queira colocar uma farmácia, né? Com base em dados e na experiência que vocês têm, né? Vocês vão dizer qual é o contingente populacional que consegue, né, aglutinar, absorver um número de estabelecimentos de um segmento específico. Vamos supor, vamos colocar aqui farmácias ou uma loja de calçados, enfim. Isso tudo tem que ser levado em consideração, porque senão você tem muito estabelecimento para um número de habitantes que não vão ter condição de comprar nessas farmácias ou nessas lojas de calçados, e aí vai ficar ruim, nem todos vão poder sobreviver, né, Carlos? Com toda certeza. O que acontece muitas vezes nesses estudos de viabilidade, e até é um ponto bem crucial que tu tocou, tem uma perspectiva de você fazer um estudo minucioso, não somente das finanças, dos custos que você vai alocar, que é algo realmente vital, é algo primordial para qualquer negócio. Mas, de antemão, a gente precisa saber qual é realmente o potencial dessa região. Ela realmente, para esse segmento, ela tem capacidade ainda de absorver mais realmente essa unidade em determinado ponto da cidade, com essa determinada característica, mas acima de tudo, esse negócio que está vindo realmente para o mercado precisa ter algo de diferente que realmente os outros já têm no mercado. Acho que isso também é muito importante se considerar. Mas eu acho que o grande erro, na verdade, de muitos negócios que acabam tendo um insucesso é a perspectiva de você não saber medir o investimento com relação à perspectiva de faturamento que você vai ter e a estrutura de custos e despesas que você vai ter que arcar ao longo do curto, médio e longo prazo, com relação também ao capital de giro que você vai precisar até realmente a empresa começar a dar as receitas necessárias para manter o negócio. Então, esse fator aí, esse elo de ligação, ele é realmente vital para que um negócio possa ter sucesso ao longo do tempo. Se realmente o empresário, o gestor, não fizer esse estudo de viabilidade verificando o potencial da região
em absorver esse negócio. E essa questão envolvendo a estrutura de custos e despesas que possa garantir ao longo do tempo que as receitas sejam suficientes para manter as tributações que envolvem, né, a parte de custos e despesas, realmente o negócio vai ser fadado ao insucesso. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Uhum. Você faz um planejamento, define toda uma metodologia. Esse planejamento ele tem que ser seguido à risca até o final do processo, até o negócio começar a funcionar, ou mesmo depois de em andamento, ou no andar da carruagem você pode inserir ou excluir alguns fatores que você pretendia colocar em prática? Então, planejamento organizacional, planejamento estratégico, planejamento financeiro. Diante de vários aspectos que a gente tem, tanto eles internamente numa empresa ou externamente envolvendo situações de mercado, o planejamento ele pode sim e deve ser flexível. Ele não pode ser uma ferramenta de gestão, seja ela, vamos dizer assim, que não possa permitir atualizações. Tá? Ela tem que ser flexível, ela não pode ser algo engessado, justamente porque, vamos pegar o caso que até então a gente viveu aí os últimos 2 anos de crise. Imaginamos que a gente tenha feito um planejamento, isso anterior à crise, e realmente levado ele à risca até o final desses 2 anos. O que iria acontecer com a empresa ao final desses 2 anos? Certamente ela estaria fadada a, talvez, a falência ou passando por diversas dificuldades financeiras. Então, pegando situações como essa, e até mesmo outras situações que eu posso ter internamente na empresa, de alguns outros elementos que a empresa pode ter que reconsiderar em termos de custos, em termos de despesas, em termos de situações que possam surgir, que são normais de qualquer negócio. O orçamento, o planejamento, enfim, ele tem que ser flexível, ele pode ser mutável, ele pode ser realmente adequado para aquela realidade, para aquele momento que a empresa possa estar vivendo. Carlos Eduardo, venda de produtos e prestação de serviços através de franquias. O que é que precisamos saber basicamente sobre franquias? No Brasil tem muitas, inclusive na nossa região, cidades pequenas e grandes, enfim, tem muitas marcas, muitas franquias. Quais são os principais cuidados, hein, na hora de trazer uma franquia para a cidade? Então, o segmento de franquias é algo bem interessante, né, Jair? Por que eu digo isso? Geralmente já tem um plano de negócios consolidado, que é aquele instrumento de gestão que eu acabei comentando agora ali anteriormente, e a ideia realmente, muitas vezes, dessa franquia já está fundamentada no mercado, ou seja, já temos práticas, já temos estabelecimentos abertos, enfim, e gerando negócios rentáveis e lucrativos para os franqueadores. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: para você que está decidindo abrir um negócio e está escolhendo a modalidade da franquia, primeiro de tudo, busca realmente conhecer esse plano de negócio. Entenda realmente como foi o conceito do negócio, quais são os pilares que está envolvido tanto na análise do macroambiente desse plano de negócios, quanto análise do microambiente, os fatores até mesmo de análise financeira, análise de produto, análise de marketing que estão envolvidas nesse plano de negócios, ou seja, avalie ele por completo. Depois disso, considere quais são realmente os potenciais que esse negócio franqueado vai ter na tua região. Porque a gente tem que estudar o mercado, como a gente falou anteriormente. Eu não posso simplesmente achar que a franquia e o modelo é bonito, é viável, pelo estudo realmente que está no plano de negócios, mas se ele vai ter aceitação na região que você está instalando. E também, um terceiro aspecto, e muito importante, que eu julgo necessário, é ver principalmente a situação de incentivo por parte do franqueador, ou seja, da franqueada, que vai realmente permitir que você utilize desse nome, utilize desse negócio,
E por quarto é a situação que eu acho que é bem importante, é o pagamento de royalties. O que eu quero dizer com pagamento de royalties? Até para desmistificar isso e tornar muito simples essa leitura. Quando você realmente contrata uma empresa de franquia e você absorve esse negócio, você realmente paga um valor inicial, que é estipulado de acordo com aquele tipo de modelo de negócio, mas ao longo do mês, de acordo com o seu faturamento, de acordo com a sua lucratividade, você, por questões contratuais, tem que pagar ainda um percentual para a franqueadora, justamente em situações de rentabilidade e lucratividade do negócio. Então isso é chamado de royalties, você tem que pagar ainda um valor mensalmente. E é bom mensurar esse valor, para ver se realmente ele vai ser vantajoso à medida que você obter a sua lucratividade, né, vai lhe sobrar algo que seja interessante, até mesmo para reinvestir no seu negócio e até mesmo para ter como fator aí de prolabore, de recebimento, né, e de retirada do negócio.